Uma nova era da manipulação de remodelação corpórea surgiu com a inflexão pelos primeiros análogos de GLP-1, tá? E o mais recente, o Ozempic, né, a semaglutida, que tem uma meia-vida longa, tudo, que promove sim uma saciedade, uma perda de peso interessante, com poucos colaterais comparados aos outros componentes que eram fornecidos antigamente. O que eu digo que para frente, essa inflexão, eu digo de nova era de remodelação corpórea. Porque a partir desse momento, a perda de peso rápido, tanto do tirzepatida, que é o Mounjaro, como o semaglutida, que temos o Wegovy, o Ozempic, colocou em alerta a importância da massa muscular. Porque perder peso, beleza, uma pessoa que fez bariátrica, problema nisso, a gente aprendeu como perder peso. Mas a grande parte que vem em questão agora é como segurar a massa muscular. Como fazer isso, né? E desta forma, temos o quê? Temos o retatrutida, que ele não é muitas pessoas pegam como um anticatabólico. Tudo bem, ele não é tão agressivo como os outros para a massa muscular, por causa do triplo mecanismo, pode ser, mas ele não tem essa função, ele tem a mesma função dos outros, só que ele tem algo além, que através desse triplo mecanismo que ele age, através do peptídeo 1, ali, glucagon, mais o GIP, mais o GLP-1, ele pode promover de maneira bem eficiente um aumento do gasto energético, um controle do apetite e uma perda interessante de peso. Aí quando você pega essas substâncias e liga ao fisiculturismo, que é todo voltado a substâncias anticatabólicas e anabólicas, você tem um mundo ideal unindo. Então, a partir de agora, a gente acaba tendo o quê? Uma era de que você vai ter o cara mais longevo, o fisiculturista. Gera um dos esportes o mais longevo, que tem mais longevidade, né? Tem outros também, vamos dizer assim, desses assim que a gente acompanha. Quando você compara com futebol ali, com 30 e poucos anos já era, né? Tem alguns fora da curva, mas talvez estilo de vida. Tá, mas o abuso de drogas no fisiculturismo é absurdo e mas o cara tem seu auge ali entre 35 e 40 anos, né? Uma idade bem interessante. Hoje você está conseguindo reduzir isso, mas a maturidade muscular, tudo vem com um tempo. Tem que ser forjado no aço mesmo, né? No ferro. Então, essas substâncias vieram de uma maneira interessante. E algo muito além acaba surgindo aí para o fisiculturismo. Qual que é a minha visão do futuro? Se essa substância, o retatrutida, passar ok pela fase 3, que está indo bem até agora, até o momento, e não ter nenhum BO lá para frente, nos anos de uso na pós-comercialização, na fase 4 mesmo, a gente vai ter uma substância para muito tempo aí mudar a remodelação corpórea mundial. Fora as outras que estão vindo, tá? Porque o que vai acontecer? O fisiculturista, que antes fazia o quê? Subia a dose de drogas e estimulantes para tentar queimar o máximo de gordura e preservar sua massa muscular. Uma dieta passava um perreio desgraçado, ele começa a ter um mundo novo. E esse mundo novo acaba colocando shapes, hein? Põe isso na cabeça, que eram estragados para conseguir um volume absurdo, e estragava a linha. A gente vai ter o quê? Hoje em dia, protocolos palumbuísmo, tá? Você vai ter shapes que eram, vamos dizer assim, tinham uma deterioração estética pelo uso de substâncias como GH, IGF-1, insulina, T3, T4, hormônios, que iam ali perdendo, parece, o controle da linha abdominal, voltando a ter esse controle e recuperando até shapes que estavam já fora de mercado. Fora que, com o passar da idade, parece que a eficiência bioenergética não é tão interessante. Só que nós estamos numa era que algumas substâncias estão vindo para consertar e a gente vai ter o quê? Uma remodelação corpórea junto de uma reprogramação bioenergética do nosso corpo. Isso eu estou falando para o cara obeso,
Mas quando você aplica algo para a população em geral, que traz benefícios para o esporte já está usando bem antes, tá? É como se fosse a Fórmula 1. Você pega o fisiculturismo, futebol, triatlo, tudo isso. Todos esses esportes é como se você olhasse para o que tem na Fórmula 1. Na Fórmula 1 acontece o quê? O que é foda lá acaba vindo para onde? Para os carros. De uma maneira, às vezes, maquiada, tudo mais, acaba chegando no nosso dia a dia. Mas só que chegou muito antes lá. Entende? Então, essa parte é o que acontece com esses medicamentos que são usados por esportes de alto rendimento. Eu coloco o fisiculturismo como esporte, sim, apesar de ser um concurso, beleza, mas todos os outros são um concurso. Só que uns têm regras bem específicas em que você tem ali determinado. Se você correr abaixo dos 10 segundos, você vai ser um cara foda. Pronto, está determinado ali. Fisiculturismo não, você tem um julgamento ali. E isso, mas quando você chega num nível alto mesmo, quando está no Olimpo, os 10 são aberrações. Então, isso que promove são o quê? A união de uma genética, tolerância a drogas e novos protocolos. Porque pessoas que não conseguiam, fisiculturistas que não conseguiam entregar um shape absurdamente estético, seco, na sua melhor versão, vão passar a conseguir isso. Então, aquele cara que tinha um volume absurdamente gigante, mas perdia a linha, vai começar a ter uma linha agradável. E uma nova era de freaks vai surgir. Freaks com um melhor controle abdominal. Um freak que não perde volume de perna por não necessitar mais de aeróbicos em alta intensidade, como antigamente. Um freak que pode, ali, no auge da sua maturidade muscular, conseguir uma definição diferente do que os caras perdiam com o passar do tempo, sem necessidade de tanto aeróbico, através do quê? Agonista triplo, aí os triplo mecanismo reta trutida, ou até o trisepatida, em alguns casos, porque, apesar dessas substâncias não serem anticatabólicas, eles usam tudo que é anticatabólico, do outro lado. Então ele tem o mecanismo do catabolismo sob controle. E também tudo que perde gordura. Só que essa substância já faz perder gordura. De uma maneira absurda e de um controle bem mais eficiente da sua compulsão, da sua vontade de comer. E isso faz com que seja uma passagem pela dieta mais tranquila. Tem colaterais importantes? Tem. E as outras coisas que eles usam não tem? Tem mais severo que essas. Então eles não vão deixar de usar essas substâncias. Fora isso, quando você pega a parte de estudo mesmo, já tínhamos resultados fantásticos com GF1, com GH, junto com essas substâncias. Para pensar, o GH, o GF1, essas substâncias necessitam em altas doses de insulina. E você tem uma perda, dependendo do abuso das pessoas, da sensibilidade a esse hormônio. Quando você usa do lado de cá uma substância que traz uma sensibilidade à insulina, você tem como se fosse uma varinha que fizesse assim, um toque de mágica. Você passa a ter aquele cara com uma genética, com emitorzada, né, que eu falo, com puta acionamento do emitor, que qualquer coisa que você põe, o cara cresce, mas vem gordura, vem retenção às vezes, com essa parte controlada. E o cara, geneticamente, o cara já é uma aberração. Então, isso faz com que essa aberração passe a ter algo mais estético. Então, eu digo que uma nova era de freaks está surgindo no fisiculturismo. E, digo mais, estaremos vendo uma categoria open no fisiculturismo cada vez mais competitiva. Porque para o open, o excesso de coisas estava refletindo no shape. Um shape não agradável, um aceleramento, uma longevidade pequena, para tentar chegar aos níveis de que tudo a galera estava usando. Só que a partir desse momento que temos um protocolo anti-palambuísmo, eu vou criar esse termo aqui, o farmacêutico Zambrota falou que a partir de agora decretou o fim do palambuísmo. Ponto, decretei. Você vai ter o quê?
tudo redimensionado, tudo vai ser protocolos novos, porque entrou algo que é muito potente, muito diferente de tudo que foi visto. Pega as décadas que foram inventadas as substâncias anteriores. Hormônios, esteroides, anabólicos, todos eles foram replicados em 1960, vamos por ali, mais ou menos essa data. Você pega os antiaromatases, surgindo ali entre, acho que em 1990, ali mais ou menos, entrando, né? Tínhamos o quê? 1980 não tinha antiaromatase. Entende? Então aquele pessoal sofria, tanto que você pega protocolos daquela época, era nandrolona, porque não aromatiza, tira texto, deca base, o Deca Only é mais para aquela época, Deca Only custando. Então, quando vem para a modernidade, você começa a ter o quê? A inserção de várias substâncias, T3, T4, insulina, GF1, e agora os análogos, as incretinas aí, os análogos. E digo mais, a partir desse momento começa também a entrar no jogo substâncias como os desacopladores mitocondriais, parecidos com o DNP, mas tirando os colaterais deste, que aumentam a eficácia de acionamento do tecido marrom, efeito BET, ou efeito Brown também, um aumento de gasto energético em basal, ou seja, você consegue fazer a perda de peso, um efeito anticatabolismo através dos hormônios que essas pessoas usam, aumento do gasto energético, já que usam T3, T4, estimulantes, mas agora vão precisar de menor dose, junto com o efeito do aumento de gasto energético na reta tortida, junto depois com o acoplamento de substâncias com desacopladores mitocondriais, como banquins e análogos deste. Fora isso, digo mais, ainda temos um melhor entendimento de como você inibir a miostatina parcialmente no lugar que deve ser inibida. Uma substância que é produzida no músculo, mas que se você inibir severamente em todos os tecidos corporais, você pode ter um grande problema cardíaco e um grande problema para o paciente, o atleta. Mas desde o momento que você consegue selecionar o local da inibição, o papo é outro. A conversa é outra, entendeu? Então, algo vai mudar de uma maneira absurda. Porque temos hoje o quê? Vindo aí, substâncias extremamente mais específicas. Substâncias que entregam um ganho de massa muscular durante um déficit calórico. Para pensar nisso. Ou mesmo que seja manutenção, porque esses caras já têm um volume absurdo. E veja bem, você consegue queimar aquela gordura que está infiltrada no músculo. Você consegue ter uma diminuição visceral com essa substância. Você tira a gordura. Porque geralmente o cara usa essas... Como era antigamente, vamos lá, voltando algum tempinho atrás. Você tinha o quê? Um cara seco com a gordura interna sendo aumentando, aquela visceral. A gordura problemática. Hoje em dia você vai conseguir um cara seco com essa gordura visceral baixa e a musculatura denso. Então uma era freak, mais densa. Lembrando que não tinha um abuso dessas substâncias que falei aqui, era mais forjado no aço mesmo, por exagero de treino, exagero de hormônios, mas não tinha todos eles sendo usados ao mesmo tempo. Então estamos entrando numa era que cara com genética, que às vezes é boa só para crescer, mas não chega numa condição boa, vai passar a chegar. E aí você vai ter um remodelamento dos shapes, tornando o freak muito mais possível. E muito, talvez, com uma versão mais agradável. Talvez você não queira aquela aberração para você. Aquele corpo, aberração entre aspas, tá? Porque cada um gosta do que ele quer. Ninguém tá aqui para julgar se aquilo é bonito ou feio. Pode ser bonito para você, pro outro ser feio. E até aí, ninguém tá aí. A gente é um cadáver adiado, a gente vai morrer, velho. Então faça o que gosta. Se ele gosta de ficar grande, gigantesco, quer marcar a era dele assim, tô junto. E vou, se vir me procurar, eu vou tratar você com muito amor e tirar tudo que é colateral que eu consegui através do meu conhecimento que eu adquiri há anos. Mas, o que eu tô dizendo aqui, escreve aí. As coisas mudaram, o jogo mudou. E quem não estiver preparado para absorver esse conhecimento vai ficar para trás muito mais do que antes.
Porque agora ou vai entrar no jogo mesmo mais moderno, ou vai ficar para trás. Beleza, pessoal? Aqui é a farmacêutico Alexandre Zambrota, para quem não me conhece. Um grande abraço, compartilhe, espero que gostem desse vídeo. Foi feito com carinho para vocês. Eu não tenho roteiro, não tenho nada, vou falando, beleza? Então se eu falei besteira, deleta e corrige, põe nos comentários.